SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. Eu quero compartilhar, amados, desta palavra poderosa, nesta terça-feira, dessa palavra que nos anima, nos faz refletir, nos traz bom ânimo e que nos confronta ao ponto de meditarmos e trazer uma autorreflexão de como nós estamos conduzindo a nossa vida, de que forma nós estamos agindo, pensando e até mesmo tomando atitudes comportamentais diante da sociedade, diante dos nossos filhos, da nossa família e diante de todas as situações a qual nós passamos, enfrentamos. Sabe, amados, a palavra de Deus é tremenda e poderosa. E aqui em 1 Pedro, diz algo tremendo, quero ler com vocês o capítulo 3 e o verso 12 apenas. O início desta passagem, não o início do capítulo, mas o que fala sobre uma vida exemplar cristã, ela começa no versículo 8, ou no verso 8. E eu quero falar sobre o verso 12. Capítulo 3, 1 Pedro, verso 12. Diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Você consegue entender e compreender a dimensão desta passagem, do que o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro está falando? Sabe, amados, o apóstolo Pedro, o discípulo, ele caminhava como nós, em alguns momentos em rebeldia, ele trabalhava, ele era um homem duro, um homem severo às vezes, talvez rude, talvez com a sua forma de lidar, talvez com a sua rotina de trabalho na pescaria, a sua rotina de conduzir a vida, de como era, né? Ficavam nus para tomar banho, para tirar suas roupas da pesca, ficavam nus, trocavam a roupa em frente aos outros, não havia banheiro próximo, não havia um local específico, era na praia, era nos rios, era onde eles estavam pescando. Então, mas nós precisamos entender que existe um contexto histórico a qual eles viviam. E esse Pedro, mesmo Pedro, a qual nós estamos falando, em determinado momento ele está com Jesus, e Jesus conversando com Pedro, e Pedro fala: mas Senhor, eu estou pronto para tudo contigo, eu estou pronto para a morte, eu estou pronto para estar contigo diante de todas as coisas. Quando estava próximo à prisão de Jesus, onde os seus algozes vieram buscá-lo, e Jesus fala: Pedro, ainda hoje tu me negarás por 3 vezes. E este mesmo Pedro, a qual traz 1 Pedro, 2 Pedro, a qual caminhou com Jesus, a qual viu os milagres de Jesus, a qual andou sobre as águas como Jesus, mas quando lembrou o que eu estou fazendo, isso é impossível, e começou a submergir, este mesmo Pedro que realmente negou Jesus por 3 vezes, este mesmo Pedro que naquele mesmo dia antes do galo cantar, naquela mesma noite, negou a Pedro, onde eles fala como eles, se veste como eles, é ele, é um deles. Não tenho nada a ver com isso. Louca, você é louca, mulher. Não, vocês estão loucos, não tenho nada a ver com este homem. Não tenho nada a ver com as pessoas que andam com ele. Sabe, o Senhor é generoso para conosco. Quando Pedro nega, a 3ª vez o galo canta. E Jesus está sendo levado pelos seus algozes e olha para Pedro com olhos de amor. Mas esse olhar de Jesus não foi como um olhar julgador para Pedro. Foi como um olhar de amável, um olhar de extremo amor. Pedro, eu sabia que você me negaria, eu te avisei.
Eu sabia que isso iria acontecer. Mas eu continuo te amando. Porque certamente será usado de uma forma tremenda para que o meu reino seja proferido em toda a terra. E por isso eu quero ler, olha o que diz o texto, amado. Verso 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Sabe, amados, estes homens que praticam a verdade, esses homens que são caracterizados justos, a palavra de Deus também diz que não há um justo sequer. Mas quando nós falamos de justiça e quando a palavra fala sobre havia um justo, Noé foi encontrado como um justo. Homens da Bíblia, ou a palavra se refere a justos, mas é aqueles homens que entenderam e foram tocados pela justiça de Deus. A justiça de Deus foi estabelecida na vida desses homens, de mulheres, de profetas, de discípulos e de tantos outros. E esses homens, alguns deles foram considerados justos por causa da justiça de Deus, da glória de Deus sobre a vida deles. Não que eles são justos e têm poder dotado de toda a glória, não, isso não é do homem, vem de Deus. A palavra aqui é clara, amado, quando diz que porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Os olhos do Senhor estão fitados sobre aqueles que entendem a justiça de Deus, sobre aqueles que estão debaixo das suas mãos poderosas e seguindo o seu caminho. Diante da vontade de Deus. Não o seu caminho, o meu e o teu, de qualquer forma, de qualquer maneira, de forma ilícita, de forma corruptível, de forma a enganar, de forma a mentir, não esse caminho. O caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da incorruptibilidade, o caminho de viver na verdade, não na mentira. É isso que a palavra de Deus está falando, que os olhos estão fitados sobre estes justos. Os olhos de Deus. Ah, pastor, Deus não olha para todos, então Deus está vendo todas as coisas. Deus vê a justiça e a injustiça. Aquele que difama e aquele que agrega na vida de outros. Aquele que traz palavras de amor e aquele que traz palavras de morte. Aquele que vive na miséria espiritual e aquele que vive grandemente espiritualmente. Como? Vamos para que não haja confusão, não tem nada a ver com títulos. Títulos de apóstolos, de profetas, de pastores, de evangelistas, não. Pode ter um homem de Deus que não tem nenhum título desse, que não é um pastor, não é um apóstolo, não é um profeta, mas é um homem extremamente que vive a vontade de Deus. Ele está oculto, ninguém está vendo. O nome dele não está na mídia e nem na sociedade, está extremamente oculto. Mas a mente e o coração deles está voltado ao reino de Deus e à sua justiça. A mente e o coração dele está voltado a Deus, aos princípios da palavra de Deus. Por isso, a justiça de Deus estabelece como um homem justo, a qual os olhos do Senhor estão fitados nele. Ou neles, quantos houverem, amado. Você entende isso? Os olhos de Deus fitados nestes homens que são caracterizados justos, homens e mulheres. E os seus ouvidos estão atentos a ouvir as suas súplicas, os seus clamores, as suas orações. Você compreende esta grandeza, essa dimensão do que é o reino de Deus, de quem é o Senhor? Que é um Deus que zela pela aliança que tem com os seus filhos, amado. Alguns não podem ser chamados ainda de filhos porque estão apartados do caminho do Senhor, são como ovelhas rebeldes. E eu já falei em outra oportunidade, ovelhas rebeldes, amados, não são ovelhas perdidas. Ovelhas perdidas é porque em algum momento elas se perderam na sua trajetória, em algum momento pecaram. O inimigo astuto tentou engodá-las, tentou enganá-las, e elas foram realmente enganadas, caíram no pecado. E por esse motivo de dor agora, que vem ao coração, a alma, o espírito desta pessoa está tão aflita e oprimida por causa da dor do pecado, a qual não queria se desviar do caminho do Senhor, mas se desviou.
Esta é uma ovelha perdida que está extremamente abalada. É essa palavra que Deus fala, a buscar estas ovelhas perdidas que por algum momento se perderam, se contaminaram, mas estão arrependidas. Ovelha rebelde não se arrepende, ela reluta contra a verdade. E o pior, a ovelha rebelde, ela continua no seu pecado, no seu erro, na sua insubmissão e continua esperneando, gritando, berrando, batendo, infringindo e achando que está certo. Ovelha perdida não é ovelha rebelde. Existem dois critérios, amados. Ovelha perdida, ela se arrepende, ela tem um coração zeloso, ainda pela palavra, por mais que tenha errado, por mais que tenha se desviado, mas ela tem um coração contrido e se arrepende. Ovelha rebelde não se arrepende. Ela diz somente de boca, mas não está no coração dela. Portanto, amado, se você entende isso nesta tarde, nesta manhã, amado, que você possa compreender que os olhos do Senhor estão fitados sobre, ouvidos estão atentos às suas súplicas, às suas orações. E talvez você pense, como eu posso ser considerado um justo, pastor? Sabe, amados, nós não entendemos a dimensão plena de ser considerado, ser caracterizado um justo. Mas eu sei que tem alguns princípios da palavra de Deus que eu preciso viver. A própria palavra de Deus. Eu preciso entender que sem Ele eu nada posso fazer. Eu preciso entender que na minha vida deve obrigatoriamente existir humildade. O soberbo não atrai o coração de Deus. E ele se por causa do coração soberbo. O humilde entende que tudo que ele tem, que tudo que ele possui, tudo que ele conquista, tudo que ele faz de bom, vem de Deus. O humilde entende que a família dele, que Deus deu a ele, os filhos que são herança do Senhor, tudo isso veio de Deus e foi por e da graça de Deus. O humilde tem o coração contrito. O humilde olha para os menos favorecidos, olha para aqueles que não têm nada, estão na extrema miséria, estão nas ruas, nas praças, e se compadece deles. O soberbo não consegue se compadecer. O soberbo olha para eles e diz que eles estão daquela forma, daquela maneira, porque escolheram. Ninguém escolhe estar dessa forma. Talvez por alguma desilusão, alguma coisa que tenha acontecido muito grande na vida deles. Eles se afastaram de tudo e de todos. Dele. As praças, nessa trajetória de caminhada minha, todos eles reconhecem que estão vivos por causa de Deus. Eu não vi nenhum deles tentando me afrontar, tentando falar, não, eu estou vivo por causa de mim, porque eu tenho outro Deus que me comanda, porque Satanás é que comanda, não. Eles falam do Deus soberano sobre céus e terra, que pode fitar os olhos sobre você, que pode estar com os ouvidos atento para ouvir o seu clamor. Esse é o Deus que eu acredito, que eu confio e que eu tenho plena convicção que é o Deus verdadeiro, o Deus onipotente, onipresente e onisciente. E esse Deus também dá uma declaração nesse final do versículo, através de Pedro, diz: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Fala sobre uma pessoa que ainda não está caminhando com Ele. Aqui esse texto é claro, está falando sobre pessoas que praticam males, pessoas terríveis, que matam pessoas, que usurpam pessoas, que usurpam a pobreza, que usurpam aqueles que são pobres e fazem se tornar mais miseráveis, porque tiram aquilo que é de direito deles e pegam para os seus cofres, para suas riquezas fúteis e banais. É esses que praticam os males, que oprimem o povo, que matam pessoas através de leis injustas e decretos injustos, que oprimem pessoas através de palavras.
Esses são aqueles que praticam males. E os olhos do Senhor, o rosto do Senhor, está contra eles, amados. Porque Deus é um Deus de justiça. Não pense que quem pratica o mal, amado, quem mata, oprime pessoas, quem infringe a lei, a justiça, esse que pratica males, amados, o rosto de Deus não pode estar fitado, os olhos de Deus e o rosto não pode estar perante essas pessoas. A palavra de Deus não diz que ele deixou de amá-los, porque o amor dele, os amados. Decisão de escolha, de mudar a trajetória de vida, não é Deus que institui para você, é você que decide, você que escolhe. Então, amado, que nesta manhã você possa refletir sobre isso e possa entender essa dimensão do reino de Deus e a sua absoluta, que dá a mim e a você a oportunidade da vida eterna e da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.